Ei, bem-vindos à casa da Hashi. Fica aí, então, pela sexta vez. Oi, bem-vindo à casa da Hashi. Hoje eu queria falar um pouco sobre o processo de fazer um tapete do começo ao fim, seguindo uma videoaula. No caso, o tapete de hoje é esse aqui, um tapete oval. Eu não medi ele ainda, farei isso agora. Ele tem 63. Esse querido ficou com 63 centímetros de comprimento por 39 de largura. Ele ficou um tapete pequeno, pelo menos para os padrões de tapetes que eu costumo fazer. Eu fiz esse tapete seguindo uma videoaula da Aninha Crochet Redex. Eu vou deixar o link para essa videoaula na descrição. É o tapete Sara. Ela usa cores diferentes, ela usa a primeira carreira como se fosse umas florzinhas, e aí a segunda carreira ela usa um verde, então fica parecendo um canteirinho de flores ali no meio, e depois segue um degradê de rosa. Eu fiz usando a cor cru e uma cor marrom, porque, como eu disse, eu tô tentando usar as coisas que eu já tenho abertas aqui em casa. Do cone marrom, que eu já tinha aberto, sobrou isso, depois que eu terminei esse tapete, e você vai ver no processo de fazer esse tapete, eu acabei tendo que fazer e desmanchar algumas vezes uma parte, mas sobrou isso do que eu fiz e desmanchei. Levei mais ou menos 4 dias para fazer, porque eu não faço crochê por muito tempo seguido. Eu trabalho em tempo integral, então às vezes ali de noite, em uma partezinha da madrugada, eu começo algumas ideias ou eu dou andamento em algumas. Bom, dei play na videoaula e comecei a fazer. A Ana, ela usa, ela tem um ponto que já é um pouco maior e ela usa fio 8 nas aulas dela. Mas eu usando uma agulha maior e o fio 6, acaba que as aulas dela dão muito certo para minha tensão de ponto. Então, mesmo com essa diferença dos fios, eu não preciso fazer muitas adaptações na videoaula dela para poder fazer com a minha tensão de ponto e com o fio 6. O começo foi as mil maravilhas, porque eu só tinha que seguir a videoaula dela. É muito bem detalhada, ela dá todas as instruções, então foi muito tranquilo. O problema foi justamente quando eu cheguei num ponto em que ela já começava a fazer o bico. Então ela já tinha terminado o tapete dela e eu ainda estava mais ou menos ali nos 75% do meu, porque, como eu já falei no vídeo anterior, o meu ponto é muito apertado. Então, mesmo eu usando uma agulha muito maior, que é a agulha 5,5, o meu tapete ficou bem menor que o dela. Então, quando eu terminei de fazer o que ela fazia no vídeo, a quantidade de carreiras, para o que seria o final do tapete, o meu ainda não estava com um tamanho suficiente para parecer um tapete. Então eu tive que meio que inventar a continuação dele. Eu espero que você dê uma olhada na videoaula dela, que você acompanhe ali, se você quiser aprender a fazer esse tapete. Eu gastei 4 dias porque eu tive que desfazer algumas vezes a parte que eu inventei. E eu digo inventei porque eu fui improvisando, tentando aumentar o tapete. Ele é um tapete oval e se eu só repetisse as últimas camadas, ele ia emborcar. Então, são dois riscos que a gente corre quando a gente não tem uma receita para seguir ou quando a gente precisa adaptar algumas coisas. O tapete ele pode embabadar ou emborcar. Ele embabada se você coloca mais pontos no espaço do que deveria. Então, ele fica com um aspecto de babado, mesmo assim, de babado de roupa, que foi o que aconteceu com o meu 2 vezes. Então, eu tentei seguir o padrão de aumentos do começo do tapete, que é fazer uma camada de aumentos e depois na curva do tapete colocar 2 pontos altos em cada aumento. Só que isso foi demais para ele, a essa altura do tapete. Então eu precisei desfazer ali umas 3 camadas. Então eu pensei, eu posso, ao invés, como ele está embabadando, significa que eu estou colocando mais pontos do que o necessário nesse momento. Então eu vou, ao invés de fazer um aumento, eu vou repetir a última camada. Então eu repeti a última camada e fiz o aumento na próxima.
E mesmo assim ele continuou embabadando, então eu tive que desfazer de novo. E aí eu fiz as pazes com só repetir a carreira algumas vezes e encerrar com um tapete relativamente pequeno. O bico ficou perfeito, seguindo a videoaula dela, não precisei adaptar nada. Que esse bico eu achei que ele ficou muito delicado, então eu não precisei fazer nenhuma adaptação, é só essas últimas camadas, em vez de eu fazer aumentos, igual aqui foi o último aumento que eu fiz. Eu só repeti a mesma carreira e não precisou fazer aumento. E às vezes que eu tentei fazer aumento, ele deu errado. Foi uma experiência muito boa fazer esse tapete e tentar uma coisa, ver que deu errado, desfazer e tentar outra, e desfazer e tentar outra. Tentativa e erro envolve erro. Foi muito bom, porque eu tenho vários projetos que eu começo e largo. Quando alguma coisa dá errado, eu fico contrariada e perco a vontade de continuar fazendo. No caso desse tapete em particular, eu estava muito motivada a concluir, porque eu queria ter o modelo Sara, do tapete que a Aninha fez no canal dela. Ele é muito bonito, ele é simples de fazer. Como eu tô há algum tempo sem concluir nenhum projeto novo de nenhum tapete novo, eu queria ter essa sensação de conclusão de alguma peça. E o fato de eu conseguir, apesar dos pesares e de ter que desfazer e refazer 2 vezes esse tapete, o fato de que eu consegui concluir e arrematar e colocar a etiquetinha, fazer todos os passos para eu poder falar: "Esse é um tapete pronto", foram muito importantes para eu me sentir mais, produtiva dentro da categoria crochê. Fiquei muito feliz por ter conseguido fazer essa peça. Talvez seja um pouco bobo, né? Tipo, você conseguiu copiar o que outra pessoa estava te explicando como fazer. Mas quem já seguiu uma videoaula e teve algumas dificuldades com a própria execução, entende o quanto isso é satisfatório, o quanto a gente se sente plena de olhar para algo completo e falar: eu fiz. Então, eu não perguntei pra Ana se eu podia fazer um vídeo assim. Qualquer coisa você me fala, tá? E eu não sei, eu perguntei pra ela num comentário uma vez, num vídeo, por que que ela chama Aninha Crochê Redex, o que que era Redex, e é porque ela é da cidade de Redenção. E aí eu pensei, cidades têm apelidos. Beraba a gente chama de. A cidade chama Uberaba, a gente chama de Beraba, às vezes. A Zebu City, né? Terra do Zebu, temos apelidos. Quem é de Belo Horizonte nunca fala Belo Horizonte, fala BH, fala Belzonte. Então eu entendo. Aninha Crochê Redex. Maravilhosa. Isso, que era o que eu tava falando. De projetos que eu estou me sentindo mais motivada para terminar e você vai me lembrar de que eu estou comprometida com a conclusão deles a partir de agora, nesse momento. Eu sempre deixo tudo em sacolinhas de plástico porque eu tenho uma Tatiana e 2 cachorras, Biloca e Atena. Então, tudo nessa casa é abençoado por pelos. Então, para tentar poupar as minhas peças, eu deixo tudo em saquinhos plásticos. Então, essa é uma peça que eu já comecei há mais de um mês. É um tapete quadrado, dá pra ver direito. São 2 gêmeos, então meu plano, quando eu comecei, era fazer o parzinho de tapetes. As bases estão prontas e eu só nunca terminei. Deixo aqui manifestado o meu interesse em concluí-los. A partir desse tamanho já é uma passadeira. A ideia é que ele tenha 1,5 m. Esse daqui estava numa caixa e a caixa não é o suficiente. Então, se você vê uma de pelos, é por isso. Então, eu juro que eu vou terminar. E aqui, lembra que eu tinha te falado do marcador de ponto, ó? Como ele tá aqui, ó, prendendo a última correntinha que eu fiz, se eu puxar, não desfaz. Então já tem uns 5 meses que ele está assim. Não cresce, mas não desfaz também. Vou terminar também. E por último, mas não menos importante, esse querido, que é um tapete. Ele tá todo amassado porque ele tava também dobrado numa sacola.
Ele é tão lindo, ele tem esse padrão espiral que eu acho maravilhoso, ele tem essa cor incrível, essa coisinha de peludinho, tá vendo? E eu só parei de fazer aqui. E eu nem pus um prendedor. A gente pega a última alcinha, que a gente não quer que se desfaça, pega o prendedorzinho, passa ele como se fosse um alfinete mesmo na argolinha, e agora, ó, não desfaz. Não incentivo ninguém a deixar trabalho parado, começado e abandonado, mas se você for deixar um trabalho parado e abandonado, é melhor assim, que aí você não perde o que você já fez. Também é um que eu gostaria muito de terminar, ele é lindo, ele tem tudo pra ser um tapete, sabe, que vai dar dinheiro. Mas por enquanto tá só parado dentro de um saco na minha casa. Então, esse foi um vídeo para tentar te inspirar através das minhas falhas e dos meus erros também, mas através dessa completude, através do fato de eu ter concluído esse tapete, que você também se lembre de algum projeto que está começado, alguma coisa que você quer terminar e você dá uma chance a mais para essa oportunidade, uma chance a mais para essa tentativa. Para uma pessoa que abandonou tantas faculdades quanto eu, dizer para as pessoas concluírem coisas que elas começam parece um pouco hipócrita da minha parte. Mas se a minha experiência atual vale de qualquer coisa, eu posso te dizer que começar e concluir alguma coisa é uma sensação muito boa. Se você tiver começado uma coisa e você não gosta mais dela, larga pra lá. Joga no lixo, igual eu fiz com a cobertinha. Mas se você começou uma coisa, você vê que tem potencial para ser algo muito legal, para ser algo que vai te trazer uma sensação muito boa, vale a pena, tá? Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse processo de começo e conclusão desse tapete e que tenha gostado de ver um pouco dos projetos que estão iniciados, por enquanto, aqui na casa da Hashi. E a gente se vê logo.